Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos continuar a nossa tratação sobre as células do sistema imunitário, conversando agora, brevemente, sobre as células, a principal célula do sistema imunitário adaptativo, que são os linfócitos. Mas antes da aula começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. As propriedades da imunidade adaptativa são que, por exemplo, ela vai se ativar contra estruturas não self em um contexto inflamatório e elas não se ativam contra as estruturas self, ou seja, nossos próprios antígenos. A resposta imunológica ela é específica para um determinado antígeno, sendo que ocorre o desenvolvimento de uma memória imunológica contra esse antígeno. E tem também que a ativação das células da imunidade adaptativa necessitam de um ambiente especializado, podem em alguns casos ocorrer em um local diferente de onde está ocorrendo a infecção. As células que compõem a imunidade adaptativa são os linfócitos, e que, antes de ativados, os linfócitos possuem um citoplasma regular e um núcleo também regular, e esse núcleo é bastante predominante na célula. E após a ativação desse linfócito, que é um processo que a gente vai começar a conversar muito bem em aulas futuras, após essa ativação, então, aquilo que irá ocorrer é que o núcleo ele irá possuir uma estrutura irregular e o próprio citoplasma também irá perder a sua regularidade. E além de que, por exemplo, quando os linfócitos B se ativam e se transformam e se maturam em plasmacélulas, ocorre uma grande expansão do seu retículo endoplasmático por causa de uma intensa produção de anticorpos que são formados por ligações peptídicas. São um conjunto de aminoácidos. Além de que, as plasmacélulas permanecem na medula óssea ou em órgãos linfóides secundários, enquanto apenas os anticorpos entram na circulação sanguínea, e que a presença de grandes quantidades de plasmacélulas no sangue é um motivo de alarme, pois isso estará relacionado a um mieloma, ou seja, que é um tumor das plasmacélulas. A maturação dos linfócitos será explicada em mais detalhes em outras aulas. Porém, os linfócitos B se maturam na medula óssea, os linfócitos T no timo, que é um órgão linfóide secundário, e depois esse linfócito T maduro migra na corrente sanguínea e chega em órgãos linfóides secundários e é transferido aí para a linfa. E apenas para completar o raciocínio, os órgãos linfóides primários são o timo e a medula óssea, e os órgãos linfóides primários são onde ocorre a maturação dos linfócitos. Já os órgãos linfóides secundários são os órgãos onde irá ocorrer o reconhecimento dos antígenos por parte dos linfócitos, que também é um processo que será muito melhor detalhado em próximas aulas. A ativação dos linfócitos da imunidade adaptativa não é imediata, e sim procede através de fases. Tem primeiro uma ativação de determinados linfócitos que depois irão proliferar e se diferenciar, com essas fases ocorrendo de forma finamente reguladas pelo nosso organismo, pois qualquer desregulação desses processos irá ocasionar graves consequências por causa de uma ativação imprópria do sistema imunitário que irá nos causar dano. Primeiro, o antígeno de um potencial micro-organismo patógeno deve ser reconhecido por um pequeno número de linfócitos. Porém, apenas esse reconhecimento não é suficiente, sendo necessário então um coestímulo, com este coestímulo ocorrendo juntamente com o reconhecimento do antígeno pelo linfócito. E este coestímulo é justamente a resposta inflamatória que vai amplificar a sinalização do processo do reconhecimento do linfócito com o antígeno potencialmente patógeno, favorecendo assim a ativação desse linfócito. Como a resposta inflamatória é essencial, então, para o começo da resposta adaptativa, se nota como a ação da imunidade inata seja essencial para a imunidade adaptativa, por causa da indução prévia da inflamação que estimula as células apresentadoras de antígeno a realizarem sua função. Por isso, que nunca devemos ver a imunidade adaptativa e a imunidade inata como duas coisas totalmente distintas, e sim, temos que vê-las como o que realmente são. Elas são parte de um todo que trabalha em conjunto para combater de forma eficaz uma infecção.
O reconhecimento do antígeno na fase da ativação ocorre através de receptores presentes na superfície dos linfócitos, sendo eles os B-cell receptors nos linfócitos B, brevemente chamados de BCR, e tem também os T-cell receptors nos linfócitos T, brevemente chamados de TCR. Já falando sobre o BCR, nós temos que ele nada mais é do que um anticorpo de membrana, que possui a clássica morfologia de um anticorpo com uma cauda e dois braços, que nós logo iremos ver melhor sobre essa morfologia. E caso esse anticorpo de membrana consiga se ativar ao se ligar a um antígeno, o linfócito irá realizar uma conversão desse anticorpo de membrana para uma forma solúvel, que irá se distribuir no soro do sangue e podendo passar para demais tecidos. Já o TCR, ele não é um anticorpo, porém, assim como o BCR, ele também apresenta uma região constante e uma região variável e uma região transmembrana. A principal diferença entre os receptores é que o TCR reconhece apenas o antígeno apresentado por alguma célula APC, sendo essa célula APC também a principal responsável por gerar a inflamação que induz a ativação do linfócito T, ou seja, aquele coestímulo que nós já conversamos. E, por outro lado, o BCR reconhece o antígeno sem que esse seja apresentado por uma célula APC, ou seja, reconhece ele de forma livre, esse antígeno de forma solúvel. Porém, apenas essa ligação não é o suficiente para a ativação do linfócito B, sendo que, além do estímulo inflamatório, é necessário uma interação entre um subtipo de linfócito T e uma célula APC. E depois, esse subtipo de linfócito T coopera com o linfócito B. Porém, todos esses detalhes vão ser melhor analisados em próximas aulas. Mas aqui eu já queria deixar um adendo. Ou seja, a gente percebe que o linfócito T ele vai realizar as suas funções. Os linfócitos B vai realizar suas funções. Obviamente, todos trabalham em conjunto por uma causa comum, que é livrar a gente de infecções. Mas a gente percebe que até os linfócitos B precisam dos linfócitos T. E tem também outros mecanismos que eu já citei, que, por exemplo, macrófagos, eles recebem estímulos de linfócitos T para combater, realizar a sua ação citotóxica em bactérias que estão conseguindo resistir à fagocitose desse macrófago. Ou seja, nós podemos perceber que os linfócitos T, eles possuem uma ação bem intensa no sistema imunitário, e é por isso que, por exemplo, o vírus da AIDS, que diminui a quantidade dos linfócitos T CD4 no nosso organismo, causa uma imunodeficiência tão grave assim nos indivíduos com AIDS. Conversando rapidamente sobre os anticorpos em si, nós temos que eles também são conhecidos como complexos imunoglobulínicos. Eles podem ser divididos funcionalmente em duas regiões. Tem a região FAB, que é o fragmento que liga ao antígeno, sendo que esse B do FAB vem do inglês binding, que significa ligação. E tem também, além da região FAB, tem a região FC, que significa fragmento cristalizável, que significa que representa que em alguns processos essa porção FC ela pode sofrer uns processos de cristalização. E é essa região FC que vem reconhecida por células fagocíticas ou também pode ser reconhecida por outros anticorpos, principalmente em situações de laboratório. A porção final da região FAB ela é variável entre os anticorpos, pois cada anticorpo é específico para um antígeno. Já o resto da porção FAB e aquela região FC é constante entre as classes de anticorpos. E deve ser assim, pois é através dessas regiões que irá ocorrer a interação com as demais células imunitárias. Porém, eu irei conversar sobre os anticorpos com mais detalhes em uma próxima aula. É isso aí. Essa foi uma aulinha sobre os linfócitos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e irei aguardar vocês em um próximo vídeo. Nesse canal eu quero falar tudo sobre medicina. Fui!